de começar uma nova série já sobre a parte prática da loteria. E no primeiro vídeo eu gostaria de falar sobre nossa matéria-prima, que é a madeira, algumas coisas que eu aprendi sobre madeira ao longo dos anos que eu vinha trabalhando. E principalmente a relação da madeira com a qualidade do som dos instrumentos, porque nenhum instrumento de qualidade pode ser feito com madeiras artificiais como compensado, MDF. Você realmente tem que usar madeira maciça, né, natural. E quero falar sobre as coisas importantes do uso da madeira, porque a madeira tem muitos problemas, a madeira natural, principalmente a relação dela com a umidade relativa do ar e com a umidade em geral, né? Então, só algumas dicas para que o trabalho com madeira seja uma coisa proveitosa e não frustrante, como pode ser para muita gente. Grande abraço. Vamos lá. Bem, galera, isso aí é uma filmagem da minha ferramenta principal da oficina, que é meu higrômetro. Está medindo a umidade e a temperatura para mim. Você pode ver que está 37% de umidade, porque o ar-condicionado está funcionando. Aqui na Bolívia está fazendo um calor dos infernos, então a oficina está toda fechada e o ar-condicionado está esfriando. Eu quero começar um experimento para mostrar para vocês como a madeira sofre ou como ela é alterada pela umidade. E são dois pedaços de madeira maciça, natural, um pedaço de pau-marfim, esse branquinho, e o outro um pedaço de mogno natural também. E vou passar água, também natural, e uma face só desses pedaços para você ver o que vai acontecer com a madeira. E vocês vão entender o que a água faz com a madeira natural. Vocês podem ver que eu estou cobrindo bem de leve a superfície com água e vocês vão ver o que vai acontecer. E lembre-se que isso está tudo em tempo real. Vê que a madeira já começou a inchar e a se expandir na face que foi molhada pela água. Isso é muito interessante, porque dá para você uma ideia de como a madeira é dinâmica, né? Com essa coisa de captar a umidade e inchar. As fibras vão inchando e vão aumentando a superfície. Eu passei a água só de um lado aumentou brutalmente e o outro permaneceu do mesmo jeito. Se eu tivesse molhado tudo, provavelmente a madeira expandiria igualmente e não ficaria assim curvo, né? Eu vou botar esses dois pedaços para descansar em um outro lugar e daqui a 1 hora a gente vai ver o que aconteceu. Lembre-se que o ar-condicionado está secando o ar e esse ar seco vai secar essa água superficial e vai fazer com que a madeira provavelmente retorne à sua condição natural, como ela estava antes de passar água, né? Aí tá, 1 hora depois, o ar-condicionado ainda está funcionando, já ressecou um pouco mais, estava 37% de umidade, agora baixou para 4%. Então vocês podem ver que a madeira voltou ao seu normal. Vamos começar pelo começo. Quando uma semente de uma árvore cai na terra, começa a crescer, primeiramente o que ela faz é soltar sua raiz e depois o seu broto, e a árvore começa a crescer. Nesse momento, esse fio formado de células vivas que sai da semente, a função dele é levar água da raiz para o broto da planta e nutrientes, porque a planta está fazendo sua fotossíntese, gerando nutrientes para o crescimento dessa árvore. E ao longo do tempo, essas células vão se multiplicando e isso aí vai formando o tronco do que vai ser uma árvore muitos anos depois. Ela vai expandindo para cima e para os lados. Vamos imaginar aquela pequena plantinha, alguns anos depois, já começando a formar o seu tronco,
já com uma casca dura, né, por fora. E vocês podem ver, o pontinho no centro seria aquela plantinha inicial. E as células foram depositando camadas de crescimento e ano a ano ela vai formando novas camadas que você poderia ver se cortasse essa árvore quando ela é nova, e você veria isso. Primeiro ano de crescimento, e ela cresceria até aí, a partir do centro. Em volta disso ela vai crescer mais um ano e vai engrossando. Cada ano adicionando um novo anel de crescimento para esse tronco de uma árvore. E isso aí vai abrindo, né, e expandindo até formar realmente uma árvore madura e formando todas essas camadas que a gente chama de anéis anuais. Olhando mais de perto para a nossa árvore, a gente pode ver aí os anéis anuais e a gente pode ver também essa parte que está logo abaixo da casca, que se chama câmbio. Essa parte verdinha, geralmente quando você arranca a casca de uma árvore, você vê, ela é molhada e verde, e essa parte é realmente a parte viva da árvore. É onde as células estão vivas e estão crescendo e acumulando, formando mais uma camada anual, mais um anel anual no crescimento desse tronco. E na parte central, que era a planta original, e as camadas já estão depositadas, essas partes vão se tornando cada vez mais mortas, mais secas, e vão se tornando mais a parte estrutural da árvore. Inclusive é onde se deposita a lignina, que vai modificando essa madeira para uma madeira mais dura, e vai começando a formar o cerne da árvore de dentro para fora. E essa parte externa é realmente onde o crescimento está acontecendo. Se você cortar a casca e cortar essa parte, a árvore vai parar de crescer aí, certo? Essa é a disposição das células que formam as fibras da árvore. Se você olhar o câmbio bem de perto, você vai ver na superfície, daquela parte verde abaixo da casca, essas células longitudinais formando fibras, e é assim que a árvore vai crescendo ao longo da sua vida, com esse formato de fibras. Aquelas células formam fibras que tem mais ou menos esse formato de canudo de refrigerante, né? Porque elas são ocas por dentro e a parede dela é toda formada por aquelas células. Essas fibras formam assim feixes, né? E é por aí que flui todo o líquido, né? A água que vem da raiz, os nutrientes que vão para cima, para as folhas, os frutos, as flores, e o nutriente também que flui para baixo do tronco para principalmente alimentar as células que estão sendo formadas no câmbio, né? Abaixo da casca. E esses feixes é por onde flui toda essa água por capilaridade, e ela aí assim consegue ser meio que bombeada da raiz para a copa da árvore. E essas fibras são basicamente o elemento formador da madeira, né? E elas é que vão dar tanto trabalho para a gente depois, porque pelas pontas dessas fibras, quando se corta transversalmente uma árvore, é que sai a água. Você tem água livre, que rapidamente escapa da madeira depois de cortada transversalmente, mas você tem água que está presa nas paredes celulares também, que é o que a gente tem tanto trabalho para poder remover. E a gente só remove isso depois de muito tempo de secagem. O problema da ponta da fibra também é que é aí que começa a secagem da madeira, e quando a fibra começa a secar, a madeira vai encolhendo, e aí começam a haver aquelas rachaduras que sempre aparecem nas pontas das tábuas, das pranchas de madeira, né? E a gente tem que ter muito cuidado para poder fazer uma cura apropriada para que a madeira seja utilizável depois e não esteja toda rachada e não possa ser usada para a gente. Tá aí, pessoal. Isso aí é uma prancha de madeira, no caso aí é um pedaço de mogno. E a primeira coisa que eu faço quando eu compro uma nova prancha de madeira, quando ela já está cortada no formato que eu quero deixar ela secando,
é pintar as pontas. Aí no caso eu usei tinta de parede, tinta PVA, que é um ótimo vedante que tapa essa superfície transversal das fibras e evita com que a umidade saia muito rápido e cause rachaduras nas pontas das madeiras. Depois de alguns anos secando em forma de prancha, eu já corto essa madeira no formato da peça que ela vai ser realmente. Aí no caso são fundos de violão, você pode ver as pontas pintadas e marcadas também para eu saber qual era a tábua que estava do lado da outra na prancha. E isso aí é o formato em que ela vai acabar de secar. E essa cura é feita da seguinte maneira. Estão vendo aí a selagem das pontas e a marcação também que foi feita para identificar os cortes irmanados, né? E isso é importante porque essas madeiras, quando elas forem juntadas, elas vão ter que ser abertas como se fosse um livro, assim, fazendo book match, que é o que garante que a figura de um lado é similar à figura do outro lado do fundo, dando uma aparência assim bonita, um reflexo de um lado no outro. E essas madeiras vão ser secadas, tentando preservar também essa ordem em que elas saíram da prancha. Da seguinte forma, tabicando, que é uma técnica bem simples, mas muito eficiente, que é você usar tabicas ou pedacinhos de madeira cortados entre uma peça e outra que você quer secar. Isso vai garantir que as peças se mantenham estáveis e também para que a umidade possa ir saindo aos poucos das superfícies das fibras e não das pontas que estão seladas, né? E esse tabicamento faz com que as madeiras possam respirar. Entre uma madeira e outra, você tem um espaço de ar que vai ajudar sempre na secagem dessa madeira. E o próprio peso de uma tábua em cima da outra vai tendendo a manter também a estabilidade. Aí vocês podem ver o espaço criado e como isso aí vai ser muito mais eficiente na hora de se fazer a secagem, né? Lembre que o que está garantindo que as pontas resistam mais à perda de umidade é aquela tinta que a gente passou. E é essa maneira que se deve curar qualquer peça de madeira maciça que você vai usar para fazer um violão.